Vale ressaltar que nessa superclasse, a nossa classe I humano, ela é uma classe que vai abstrair do mundo real aqui para o mundo computacional tudo que se refere a humano. Então aqui estamos abstraindo para essa classe como exemplo, né, cabeça, tronco e membro, que vai fazer parte dessa superclasse, aonde as outras duas classes pessoa vão herdar membros, aqui no caso esses campos dessa superclasse, e os seus métodos que abstraímos aqui para a superclasse é carregar, que vai ser o método padrão, ele não vai retornar nada, não retorna dados como padrão. E depois temos aqui a superclasse gerar, mover, andar e falar. Então esses são os métodos da nossa superclasse aqui, a superclasse I humano. Se vocês notarem aqui, ela tem uma letra I maiúsculo, depois H maiúsculo e o nome da classe, I humano. Então assim, por padrão, toda a superclasse utiliza a letra I maiúsculo e depois em sequência a próxima letra do nome da classe também maiúscula e o restante minúsculo. Então essa é a nossa superclasse, a classe Pi, que vai servir como interface para as classes que vão derivar dessa superclasse.
Então aqui vale ressaltar que nessa classe pessoa, que é a classe que está derivando da superclasse humano, utilizamos o implements e o nome da superclasse. Quando utilizamos implement, nós estamos dizendo aqui para o VBA, aqui na programação orientada a objetos, que nós queremos que seja idêntico o que tem na superclasse, ou seja, a implementação de todos os campos que tem na superclasse e também os seus métodos, ou seja, é uma interface que nós estamos utilizando da superclasse para a nossa classe pessoa. Ou seja, quando utilizar implements, vocês estão a dizer que vocês querem toda a interface que tem na superclasse que seja para a classe derivada. Então isso significa que não pode faltar nenhum campo que esteja lá, nenhum método. Então é uma cópia do que tem na superclasse para a classe derivada quando se utiliza o implement. Quando vocês vão utilizar somente alguns campos ou alguns métodos da superclasse, então vocês não precisam utilizar implement. Vocês utilizam só a forma de herança e no caso vocês só vão herdar os campos que vocês querem. Quando vocês querem tudo que tem numa superclasse, então vocês utilizam a forma implements, conforme foi feito aqui neste exemplo. E quando utilizar o implements, vocês têm que utilizar o nome da classe que vocês estão implementando, ou seja, o nome da superclasse. No nosso exemplo aqui da nossa aula é iHumano, e vocês vão pegar esse nome da superclasse e vão colocar na frente tanto das variáveis dos campos que vão ser encapsulados, como também no nome dos campos, das propriedades, conforme foi feito aqui. Se utilizar o implement e não utilizar o nome da superclasse, conforme foi feito aqui na frente das variáveis do encapsulamento e dos campos, ele dá erro. Por isso que foi feito aqui, conforme vocês podem observar. Agora, vale ressaltar que esses dois campos aqui, essas propriedades aqui, ó, idioma, ele já não tem essa implementação aqui iHumano da superclasse. Por quê? Porque ele não tem lá na superclasse esse campo idioma. Então, significa que vocês podem, mesmo quando vocês implementarem em uma classe todos os campos e métodos, vocês podem criar na superclasse outros campos e outros métodos. Só que aí vocês não vão utilizar o implement na frente, né? O nome da superclasse na frente, porque não existe lá na superclasse. Vocês só vão implementar o nome na frente aqui dos campos e dos métodos quando quando existir lá na superclasse. Então isso deixa o desenvolvedor mais livre para ele não ficar amarrado só nos campos e nas classes que ele herdou, ele implementou da superclasse. Ele pode também criar mais campos e mais métodos nessa classe derivada. E vale ressaltar também que aqui, como exemplo na nossa aula, eu passei aqui parâmetros para o método aqui gerar, que vocês podem ver, ele vai receber 3 parâmetros e ele vai aqui imprimir para nós os três valores que ele vai receber no parâmetro e depois vai retornar como verdadeiro. Então eu só fiz aqui como exemplo na nossa aula aqui esse método gerar e no método falar. Aí esses dois métodos aqui, o mover e o andar, fica como lição de casa para vocês. Então vocês podem observar aqui, ó, que o campo, a nova propriedade, o novo campo que estamos aqui encapsulando, no caso do idioma, ele não faz parte lá da nossa superclasse, que ele não existe aqui. Então por isso que nós não colocamos aqui a implementação na frente do campo. Então essa classe derivada ela está pronta.
Agora vamos criar outra classe pessoa, que vai ser pessoa 2. Então aqui vocês podem copiar tudo aqui, e vocês podem fechar aqui essa classe e vir aqui fazer uma cópia dela. Cria uma nova classe, salva tudo aqui, e essa classe ela vai ser CLS pessoa 2. Então temos classe pessoa 1 pessoa 2. Então temos dois objetos, duas classes, pessoa 1 e pessoa 2, que está sendo implementada da superclasse humano. Então aqui vocês podem salva como CLS pessoa 2. Então temos aqui classe pessoa 1, classe pessoa 2, CLS pessoa 1, CLS pessoa 2 e humano, que é a nossa superclasse. Então as classes ficaram dessa forma aqui. Classe super 1, a classe pessoa 1 ficou assim, como vocês podem ver. E a classe pessoa 2, que é uma cópia da classe pessoa 1. Então as duas classes estão sendo implementadas nos campos da superclasse e humano através do implements, ou seja, essas duas classes, pessoa 1 e pessoa 2, é conhecida como classe derivada, que deriva da superclasse e humano, as suas propriedades e métodos. Então as nossas classes e superclasses estão prontas. Vocês podem fechar aqui. Agora vamos construir os módulos que vão fazer acesso às nossas classes pessoa 1 e pessoa 2.